2024 vai ser o ano dos filmes de ação. Para quem é fã desse gênero, esse ano tem um prato cheio de grandes filmes, como Boy in the Kills World, estrelado por Bill Skarsgård, que também vai fazer o remake de O Corvo, aquele filme do ano de 1994. Temos Furiosa, continuação de Mad Max Fury Road, estrelada por Anya Taylor-Joy. Adoro essa atriz, uma das maiores da sua geração. Temos também O Dublê, que já está em cartaz no cinema, estrelado pelo nosso querido Ryan Gosling, mas talvez o que, por enquanto, é o melhor filme de ação do ano é Monkey Man, que é o filme dirigido pelo Dev Patel, que, se você não conhece, ele ficou conhecido pelo filme Quem Quer Ser um Milionário. E é sobre esse filme que eu vou falar no vídeo de hoje, então já se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá. O filme conta a história de Kid, um garoto que vive na extrema pobreza e ele está tentando ali trazer novas formas, novas fontes de renda para se manter. Então o que ele decide fazer é participar de lutas clandestinas, só que ele sempre perde e os caras apostam contra ele. Ele teve a ideia de se fantasiar de macaco, né, o Homem Macaco, como ele é conhecido, para não ter a sua identidade revelada, mas no final das contas todo mundo sabe quem ele é. Esse é um típico storytelling bem interessante desse tipo de filme, que lembra muito o Homem-Aranha. Lembra aquele filme do Tobey Maguire, que lá no começo, para ganhar dinheiro, ele também participava da luta livre, mas ele se fingia ali de alguém que, sabe, que ninguém conhece, um cara anônimo, mas todo mundo sabia ali que ele era o Peter Parker, né? Não o Peter Parker Homem-Aranha, mas, enfim, vocês entenderam. Então, para tentar angariar uma grana, para ter o que comer, para ter onde morar, ele acaba se submetendo a essas lutas. Sempre perde as lutas, obviamente, mas isso já é combinado para que ele possa receber ali o seu cachê. Só que nem é muita coisa, tá? Ele não recebe quase nada, até que ele tem uma brilhante ideia de trabalhar num hotel de gente rica, onde ele vai ser o garçom, o mordomo lá. Ele recebe essa oportunidade, inclusive uma das cenas que eu acho mais interessante, que mostra que esse filme, o foco dele tá em mostrar e não falar, que é uma cena onde ele vai pedir emprego para uma mulher lá que trabalha nesse hotel. Ela é uma das magnatas, uma das executivas lá, e ele pede emprego para ela. Ela diz: olha, eu não costumo contratar qualquer pessoa, você vai ter que me mostrar as suas habilidades. E ele simplesmente vai lá, mostra a mão dele e diz assim: isso aqui representa tudo o que eu sei fazer, me dá qualquer trabalho que seja perigoso, qualquer trabalho insalubre que eu faço. E aí ela topou, deu um emprego para ele começou a trabalhar lá. Só que na verdade o grande objetivo dele em trabalhar lá é estar perto do cara que matou a sua mãe na frente dele, que é um cara ali que é simplesmente um déspota, um ditador que trabalha por um político que é na verdade também um líder religioso, que engana as pessoas. Sabe, aquela coisa típica que você pensa, pô, a galera vota no cara e ele faz merda, é um cara que ele ludibria as pessoas. Então esse ditador, ele foi responsável por não só matar a mãe do Kid, mas também por fazer certa coisa, forçar certa coisa com ela. E isso, obviamente, traumatizou o nosso herói, que jura vingança. Ele lembra, né, e uma das coisas mais interessantes desse filme são os flashbacks, cara. O diretor desse filme, o Dev Patel, ele consegue construir os flashbacks de uma maneira muito harmônica e de uma maneira muito interessante, porque você entende a dor do personagem, você começa a pensar, pô, mano, qual é a dor que o Kid tem por ter perdido a mãe? Então a vingança dele é justificável, porque o cara era um FDP, o cara que fez isso. Então o Dev, ele consegue transmitir essa dor do personagem através dos flashbacks, que são bem claustrofóbicos, né? A cena demora um pouco para acontecer, demora um pouco para você entender por que ele quer se vingar desse ditador, mas os flashbacks eles vão mostrando aos poucos o que aquele ditador fez, o que aquele cara fez para que ele queira se vingar dele. E aqui entra talvez uma das coisas mais diferentonas nesse filme, é que ele é um filme de ação que não foca só na porradaria, ele tem uma história, tem um contexto. Ah, mas é um filme de vingança. Em alguns momentos, inclusive, eu até pensei que ele fosse ir para um caminho mais John Wick, ou seja, ele ia matar o cachorro dele, ele iria se vingar, mas é uma vingança um pouco diferente, porque assim, ele é um cara todo ferrado, não tem muito o que fazer, a classe social dele impede que ele esteja perto daquelas pessoas, então ele teve que tomar alguma atitude para poder estar lá perto e poder se vingar da mãe dele. Mas, cara, a vingança aqui, ela é muito bem executada, ela não acontece a cada segundo como é em, por exemplo, John Wick.
pro cara executar a vingança dele, ele sai matando todo mundo o tempo todo. Aqui não, é um filme mais inteligente, um filme que ele te mostra que a vingança, ela é de fato um prato que se come frio. Então ele esperou ali todo aquele momento até poder se vingar do ditador. E dentro desse caminho, antes de tudo isso, o diretor ele vai pavimentando o caminho. Então o filme ele é cheio de diálogos, tem muito diálogo, sabe? Aquela coisa de treino. Eu preciso treinar para poder matar o cara que fez isso? Pois é, o filme foca muito nessa parte do treinamento. E tem uma parte filosófica também, que assim, não é nada profundo, mas mesmo assim, o filme quer te conduzir nessa narrativa de mostrar que o nosso protagonista, ele não é simplesmente um cara despirocado das ideias que vai lá e faz tudo de forma negligente, de forma completamente sem pensar. Não, ele vai calculando o que ele precisa fazer para chegar até o vilão. E sim, no final a gente tem um confronto, como todo filme de ação, mas ele vai se preparando. Então o filme ele tem um ritmo bem cadenciado. A ação ela não acontece a cada 2 minutos, e quando ela acontece, ela é muito boa. Não é excelente, e você vai entender o porquê. Para isso você precisa assistir o vídeo até o final, tá? Mas é uma ação muito competente. E cara, esse é o primeiro trabalho do Dev Patel como diretor e roteirista. Então, fazer o que ele tá fazendo aqui, para quem tá começando, é muito bom. Eu só senti falta de uma... digamos assim, eu senti falta de uma ação mais aberta, sabe? Plano sequência, plano aberto. Só que eu entendi o que ele quis fazer aqui. Ele não quer fazer o que os caras de John Wick já estão fazendo. John Wick, no terceiro e no quarto filme, no quarto principalmente, começou a ousar em trazer técnicas novas, como por exemplo o plano sequência. Então você não tem cortes nas cenas. Só que muitos filmes estão replicando isso. Então eu entendo que o Dev Patel tentou ir para um caminho diferente. Não vou imitar o que eles já estão fazendo. E o que é legal é que nesse filme, inclusive, o cara que ele vai comprar a arma pergunta assim pro Kid: cara, você quer ser o quê? John Wick? Ou seja, tem uma menção honrosa ali ao John Wick. Então a gente sabe que esses filmes de ação atuais, eles vão querer sim imitar John Wick. Mas o Dev Patel ele segue um caminho um pouco diferente. Até as sequências de ação são diferentes, sabe? Elas são completamente diferentes das cenas de John Wick. Elas são menos coreografadas, é uma coisa que tem muito mais efeito prático. Então você percebe aqui que eles fizeram realmente a ação acontecer. O Dev Patel ele teve que aprender a lutar para poder fazer essas cenas. Não estou desmerecendo John Wick, porque John Wick tem dublês fazendo os filmes, né? Então, obviamente ali tem uma técnica muito mais aprimorada, muito mais apurada, mas é um trabalho de ação e de direção do Dev Patel muito competente. Mas vamos continuar aqui na nossa história. Seguindo o fluxo da nossa história, nosso querido herói Kid está tentando a todo custo caçar os seus detratores, mas ele encontra algumas dificuldades. Simplesmente um exército de mafiosos e de criminosos que estão atrás dele porque ele simplesmente tentou matar o ditador. E aí, cara, temos aqui o início das grandes cenas de ação. Essas cenas de ação elas começam a acontecer, a aparecer ali mais ou menos por volta dos 20 minutos, 30 minutos de filme. Então você percebe que, como eu falei, não é 2 minutos, a cada 2 minutos ali uma cena de ação. Então o diretor ele vai preparando o terreno para a cena de ação. Tudo aqui tem um porquê, tem um motivo. Não é algo gratuito, jogado. Tem aquele cara ali que ele precisa bater, eu preciso mostrar que eu sou bom em cena de ação, então vamos bater naquele cara ali. Não, tudo aqui é muito bem planejado, é muito bem traçado até chegar de fato nas cenas de ação. Eu acho que essa é a grande qualidade de Monkey Man, que é assim, é um filme que não tem pressa, é um filme que ele demora para acontecer as cenas de ação, mas ele não se importa com isso. E isso que é legal, cara, porque é sempre bom você ver um filme que ele tenta ser um pouco diferente da maioria. Porque depois que John Wick foi lançado, muitos filmes de ação tentaram emular o estilo John Wick. Já que Monkey Man, não. É um filme que ele tenta se desvencilhar cada vez mais daquilo que tornou John Wick uma grande franquia de ação. E o legal disso também é que o filme custou só 10 milhões de dólares. Ou seja, é um filme que você tem menos recursos, você tem menos capacidade técnica para fazer, né, questão de orçamento, efeitos especiais, então obviamente você vai ter que ser forçado a fazer mais efeitos práticos, a construir as cenas sem necessitar
tanto ali de uma tela verde. É isso que eu senti aqui, que eu gostei, que o filme não usa tela verde praticamente. Então é mais crível as cenas, porque o foco do filme é aquela coisa insalubre, aquela coisa suja, né? O ambiente que eles estão é sujo, é caótico. Então toda aquela coisa que o protagonista tem, aquele caos na cabeça dele, ele é um cara completamente atormentado por conta que a mãe dele morreu, ele viu a mãe dele morrer na frente dele, sendo queimada viva. Então ele tem ali o que eu chamo de entropia, né? Para quem estudou físico-química sabe que a entropia é o grau de desordem do sistema. Então o nosso protagonista ele estava com um grau de desordem absurdo. E obviamente isso fez com que ele se tornasse quase que um psicopata, mas ele não é. E esse é um grande ponto do filme aqui também. Ele tem ainda uma certa moralidade, ele quer se vingar, mas ao mesmo tempo ele não quer ser um assassino. Cara, isso é muito da hora num filme como esse. Então o que temos aqui é uma história de ação, vingança, mas ao mesmo tempo um drama em que, mano, ninguém gosta de perder alguém que ama da forma como o Kid perdeu aqui. Então a vingança dele é muito bem elaborada. E ela é inspirada numa história, numa lenda do Homem Macaco, né? Que ele recebe ali alguns poderes de simplesmente ser imbatível. E é por isso que o nome do filme é Monkey Man, ou seja, o Homem Macaco. E aqui no Brasil ele foi traduzido como Fúria Primitiva, que, embora até faça um certo sentido, o Monkey Man é um nome muito mais foda, cara. Então assim, é baseado numa lenda que, assim, ela não é tão bem explorada no filme. O conceito da lenda é só isso. Ele é um cara que ele recebe um superpoder de ser imbatível, então ele acaba se tornando um guerreiro macaco, né? Então o nosso protagonista, o Kid, ele tem uma certa cena que ele abre assim o seu tórax e é mostrado a ele todas as possibilidades que ele tem de ser um guerreiro marcial e meter porrada em todo mundo. E só que ali, na verdade, é uma metáfora, é uma alusão ao que ele pode fazer ao executar a sua vingança. Ele atinge ali o nirvana, né, o que você quiser pensar sobre isso, ele atinge o seu clímax e também a sua grande concentração, porque para que ele possa matar esse cara e se manter frio, se manter calculista ali, ele precisa ser um cara dosado, ele precisa ser um cara que ele não tem mais nenhum tipo de medo, ele não tem mais nenhum tipo de sentimento, porque nesse tipo de combate o sentimento é a menor coisa que importa. Ele tem que simplesmente chegar lá, executar essa vingança e acabou. Então essa é a grande filosofia do protagonista do nosso filme, mas ao mesmo tempo ele fica nessa dicotomia, mano, eu quero me vingar, porque esse cara fez mal pra minha mãe, ele matou minha mãe, mas ao mesmo tempo eu não quero ser um assassino, eu não quero ser um psicopata, mas, sabe, essa dicotomia é muito interessante, é muito da hora. E o diretor ele consegue construir essa profundidade ao personagem. Os demais personagens, eles têm ali o seu espaço, o seu momento, mas eles não são muito bem desenvolvidos, né? O ditador do filme aqui, ele é simplesmente um ditador que é viciado em drogas, que é bandido, que fez aquele troço lá com a mãe do Kid, não posso mencionar isso no vídeo porque senão vai ser desmonetizado, mas você sabe o que é. Então ele forçou as coisas ali com ela, e ele é simplesmente isso, ele é mau e pronto. O líder religioso, que é meio que o presidente ali, né, como se fosse um presidente ali no país, ali na Índia, ele é um populista que mente pro povo, mas que usa esse soldado, né, esse militar, que é o ditador que fez isso com a esposa, com a mãe do Kid, ele usa esse cara pra repressão, né, pra reprimir as pessoas. E claro, obviamente, o Kid vai atrás desse líder religioso também. E cara, as cenas de ação, a vingança ali, ela é muito bem feita. Só que entra aqui um ponto que talvez seja a coisa mais negativa desse filme, que é a câmera tremida. Em alguns momentos, a cena de ação, ela fica um pouco a desejar. Por quê? Eu entendo que o foco do Dev é mostrar a ação nua e crua, né? Então tem uma cena ali que ele tá descendo uma escada, né, correndo ali dos criminosos que ele entrou na boate para matar o ditador, para matar o cara que matou sua mãe. E aí ele começa ali, cara, tem uma cena bem legal no banheiro que ele chega, ó, vem aqui para matar você. E aí começa as sequências de ação ali, a porradaria no banheiro, muito bem feita. Eu não quero entrar muito em detalhes nas cenas, porque o filme nem sequer foi lançado no Brasil ainda, então não vou te dar spoilers. Mas tem uma cena dele correndo pela escadaria, e à medida que ele vai correndo, ele vai
enfrentando os criminosos, batendo ali, são cenas bem feitas, mas tem uma certa câmera tremida que isso atrapalha um pouco a experiência, porque você fica assim, pô mano, bem aqui nessa cena aqui, dava pra ter mostrado mais coisa. Mas eu entendo que o foco não é porque o diretor é experiente que ficou dessa forma, mas sim porque ele queria mostrar a ação nua e crua. Então dá pra perdoar. Mas fora isso, o filme é excelente. Ele é tecnicamente impecável no roteiro, na direção, nas cenas de ação. 90% das cenas de ação você consegue gostar do que você tá vendo. Tem uma cena, inclusive, que ela lembra muito a cena do lápis de John Wick, lembra? Não vou entrar em detalhes nessa cena, mas só quando você chegar você vai saber que cena é essa. E é muito boa, cara. É uma cena muito boa. É, cara, assim, pra mim, uma das top 5 melhores cenas de ação dos filmes dos últimos anos, dos últimos 20 anos, vamos colocar assim. Então, assim, é um filme que vale a pena você ir no cinema assistir. É um filme que vale a pena você gastar um certo tempo, porque embora ele não discuta problemas sociais foda de uma forma muito profunda, o protagonista é muito bem desenvolvido e a vingança dele é muito bem executada num tempo cadenciado, o que é raro para filme de ação, ou seja, é um filme que ele não tem pressa de acontecer e ele vai te entregando tudo aos poucos. Tem ali um plot twist que é bem interessante, então vale a pena. Monkey Man é um baita filme. Não deixe de assistir, o filme vai chegar no dia 24 de maio nos cinemas. E comenta aqui embaixo se você já viu, se você teve esse privilégio de assistir o filme antes. Comenta aqui embaixo o que você achou de Monkey Man. E se você não assistiu através desse vídeo, cara, vai ver o filme, porque é muito bom. É um dos melhores filmes de ação lançados agora em 2024, vale super a pena. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço, valeu!